Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao Discreto na Bolsa de Valores. O canal é pequeno, mas vai ter muita informação. Aí se te ajudar de alguma forma, se inscreva aí no canal, ativa o sininho aí, deixa algum comentário. Que de alguma forma pode ser que ajude aí mais gente aí que está começando a entender um pouco a movimentação do preço. E depois que eu comecei a fazer isso, a entender a movimentação do preço, isso foi a virada de chave, né? O que muitos esperam, a virada de chave. E para isso eu precisei entender algumas coisas. É o que eu vou falar agora, é o que eu faço no gráfico. Tá? É o que eu faço no gráfico. Então eu não precisa nem você olhar o dia anterior, né? Às vezes a gente olha os dias anteriores para ver o que o preço fez, né? Que deixou a memória para ver o que pode acontecer no futuro. Mas não precisa, só o dia já a gente já tem bastante informação. Lógico que dependendo da situação pode acontecer de loss. Todo operacional sempre tem loss, né? Mas isso aqui já vai reduzir muito o loss. Já vai reduzir muito. E o que eu faço no caso, né? Vamos mostrar aqui o que eu faço. O gráfico abriu aqui, ó, Candle 1. Eu não estou nem olhando para trás, só o gráfico 1. Abriu o gráfico 1. Beleza, ele deixou uma máxima e deixou uma mínima. Aqui eu vou estar colocando uma marcação ali que eu já deixei adiantada aqui para poder dar uma agilizada, né? Para tentar ser o mais breve possível nesse vídeo para não cansar muito. Então vamos lá, ele deixou uma máxima. Opa, e deixou uma mínima. Até então, no primeiro candle, certo? Depois ele desceu e acabou aqui, ó, no candle 4. Então no candle 4 praticamente foi um fundinho que ele deixou ali, certo? Então agora, para a gente entender melhor o que é um fundo, o que é um topo. Topo é todo candle, é um candle antes do candle vermelho. E todo fundo é um candle antes do candle verde. Se você conseguir gravar isso aqui, você já vai já vai ajudar muito. Agora vamos dar um exemplo de um fundo aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui. Não é todo candle vermelho antes do candle verde, que é um fundo. Aí aqui, ó, ele não deixou aqui, ó. Esse cara é um fundo, certo? Ah, mas e esse candle aqui, ó, 38? Aqui é uma mínima. Esse cara aqui é uma mínima. Porque o fundo não importa, o pavio pode ser esse aqui, ó. Pode ter esse cara aqui, pode ter deixado esse pavio aqui, ó. Não importa. Esse cara aqui, ó, é o candle antes do candle verde, que é o fundo. Esse daqui é uma mínima. Então aqui, ó, no caso aqui ia ser a mínima dele e aqui seria o fundo, certo? Até mesmo aqui do candle, veja bem, se no candle verde aqui, ó, esse cara aqui é o topo, certo? Esse aqui é o topo, esse é o topo. Agora se esse candle aqui, ó, viesse aqui e deixasse essa vamos supor, esse pavio aqui para cima, ali seria uma máxima. Tá? Aqui, ó, aqui seria uma máxima e aqui seria o topo, entendeu? Se ele tinha que vir no topo para depois chegar na máxima. Se ele não ganhar o topo, ele não vai ganhar a máxima, entendeu? Então é só para registrar. Então vocês, né, caso o pessoal não souber disso aí, já vai anotando essas dúvidas aí, ó, porque daí depois faz toda a diferença. Então veja bem, aqui ele, continuando aqui, né, ele deixou uma máxima aqui. Beleza, que foi no caso um topinho, né, um candle antes do vermelho e deixou um fundo, um candle antes do verde. Aí agora o candle, ó, pra você ver como o gráfico conversa com a gente. A gente tem que entender o que ele quer dizer. Então ele deixou um fundo e deixou um topo. Entre o fundo e o topo existe a Fibo, né? A Fibonacci, que eu também uso bastante. Essa aqui é a ferramenta que eu uso, que é indispensável. Ele foi no 50 e respeitou os 50. Então é a leitura, mas vamos lá. Ele fez esse daqui.
Tá, beleza, deixou o fundo. A hora que ele desceu, ele deixou isso aqui como um topo, certo? Ó, esse cara como um topo. Deixa eu tirar aqui esse ímã aqui. Ele deixou outro topo. Até então não tinha isso aqui, deixou esse outro topo. Ele desceu, aqui ele não ganhou, tentou subir de novo. Quando ele fez esse candle verde, ele deixou um fundo. Opa, ele deixou esse fundo aqui, ó, que é outro fundo. Então quer dizer que nós temos dois aqui, ó, esse fundo maior do que esse outro fundo. O candle 6 é um fundo. Ele subiu, o candle 8 rompeu. Ó, uma miniminha, mas rompeu o topo ali, ó. Ele rompeu o topo. Agora ficou interessante. Por quê? Porque agora ele validou esse fundo aqui. Se essa pernada ali rompeu, opa, então esse candle de número 6, ele validou como fundo válido. Então existe uma diferença entre fundo e fundo válido. Entendeu? Agora aqui é um fundo válido. Vamos pegar o fundo válido e vamos colocar aqui, ó. Eu tenho um fundo válido. Daí você vai perguntar, mas qual que é a diferença? A diferença é porque é o seguinte, aqui ele fez um fundo, certo? Aqui ele não rompeu, então houve um rompimento ali. Deixa eu colocar lá. Ó, houve esse rompimento. Então a probabilidade dos rompimentos não é ser falso. Então aqui houve um rompimento, aqui agora validou o fundo. Vamos ver esse caso, quer ver? Vamos lá. Então aqui vamos supor, aqui foi um rompimento. Vamos supor que esse candle aqui, ó, esse candle verde fosse aqui em cima e fechasse aqui em cima aqui, ó. Fechasse aqui. Não dá para fazer aquele candle bonito que eu estou usando o outro programa aqui, ó, que é só para gravar, né? Então, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Não, deixa quieto aqui. Então, vamos supor que é o seguinte, que esse candle aqui ele terminasse aqui em cima, aqui, ó, esse verdinho aqui terminasse aqui em cima, certo? Então aqui é caracterizar o que? Uma negação de rompimento. Ele só negou. Vamos supor que não tivesse isso aqui. Ele só tinha negado. Então por isso que é bom saber qual fundo e topo é válido. Um topo é válido quando ele faz isso. Na teoria de Dow ele não tem que fazer isso e renovar, fazer topos e fundos ascendentes para ele poder estar renovando. Então ele faz aqui o pullback, sobe. Pô, aqui o 3 de novo, deixa eu pegar aqui o 5. Ele sobe, desce, ó, rompe, desce e volta a romper para ele fazer o que? Para ele romper, né? Caso ele, ó, aqui houve um rompimento. Nessa aqui, ó, houve um rompimento. Esse cara aqui, ó, que foi o pullback, ele se torna um fundo válido agora. Por quê? Porque ele rompeu a máxima. Só que esse cara aqui ainda não é topo. Ele é uma máxima, né? Entendeu? Ele só vai ser topo. Ele só vai ser topo verdadeiro. Pode ser que seja um topo, mas não um topo verdadeiro. Então existe o topo falso e o topo verdadeiro, né? Como o rompimento falso e o rompimento verdadeiro. Então aqui, ó, houve um rompimento. Para ficar mais claro, houve um rompimento. Aí aqui em cima de novo, ele rompeu, houve esse rompimento. Opa, aí agora ele vai fazer isso. De repente ele vem. Cadê o negócio aqui? Deixa eu só tirar isso aqui que enroscou aqui. Pô, uma briga esse negocinho aqui. Aí agora é o seguinte, ó, ele vem, faz esse pullback. Ó, ele faz isso e faz isso. Deixa eu terminar aqui. E vamos mudar essa corzinha para diferenciar ali. Olha lá, tá vendo? Então aqui não houve o rompimento. Quando ele fez isso, o que ele fez? Ele negou. Ele fez uma negação de rompimento aqui em cima. Aí ele veio, quebrou essa estrutura. Quando ele veio e quebra essa estrutura, a hora que ele quebrou esse daqui, que ele quebrou esse fundinho aqui, ó, ele validou esse cara aqui como um topo, ó. Esse cara aqui está um topo válido agora. Um topo válido. E quando ele quebrou esse fundo aqui, ó, desse pullback aqui, ó, ele validou esse cara como um topo válido. Então agora eu tenho esse topo válido. Por quê? Porque esse aqui não é o fundo dessa pernada. Ele foi, veio. Então ele fez um topinho do pullback. O topo do pullback válido. Fez esse topo válido e esse topo válido. Temos 3 topos válidos agora.
Entendeu? Aí a hora que ele... Aí se ele chega aqui, aí ele vem aqui e faz isso agora. Pô, esse negocinho aqui toda hora some. Deixa eu tirar isso aqui. Agora ele vem aqui e faz isso. Ele quebrou aqui, beleza. Aí ele assume o controle de novo, vem e rompe. Vamos terminar aqui. Aí ele vem e rompe ali. Aí o que acontece? A hora que ele voltou para cá e rompeu esse cara aqui, esse fundo aqui ficou fundo válido. Ele já perdeu esse topo, foi lá, fez praticamente ali um topo duplo, né? Um topo duplo. Esse fundo é válido. Então você vai ter que esperar ele quebrar e fazer essa estrutura de novo aqui para ele poder descer. Entendeu? Aí na hora que ele quebrou, esse é topo válido, topo válido, topo válido, tudo isso aqui, ó. Esse cara aqui serve como resistência daí, porque ele é um topo válido. A resistência vai ser aqui, ó, né? É uma operação que você vai ficar de olho para você operar. E esse cara aqui ainda, ele é uma máxima ainda, né? Foi uma máxima, um topinho considerado uma máxima. Ele só vai ser topo válido na hora que romper esse fundo, porque senão não tem. Aí você vai fazer a diferença entre o topo válido e o topo que não é válido, assim como o rompimento que é válido e o rompimento que não é válido. Então vamos continuar o meu raciocínio. O que eu fico vendo? Eu fico vendo, ele rompeu, beleza. Opa, ele fez um topo. Então ele deixou um topo válido aqui, um topo válido aqui em cima. Aí aqui ele fez o rompimento e beleza, ainda o fundo não é válido aqui, porque ele tem que romper desse cara aqui, esse fundo é válido. Aí temos esse outro, logo embaixo temos outro rompimento. Teve um rompimento de fundo, né, que não é um fundo válido, é só um fundo. Opa, deixou outro topo válido aqui. Olha só, ele só está validando o topo, então eu só vou marcando. Ó, ele rompeu o fundo aqui. Opa, está validando o topo. Aí o que eu faço? Eu já vou esticando a linha. Opa, topo. Ó, já vou deixando a minha linha marcada. Topo. Ó, topo. E topo. Eu já vou deixando as minhas linhas marcadas. E vou anotando. Ó, topo válido. Aí deixou esse fundo válido aqui. Pô, tenho esse fundo aqui válido. Esse topo está válido. Aqui ele fez o rompimento. Então, beleza. Aqui ele fez esse rompimento. Aí ele veio aqui, deixou uma mínima. Deixou uma mínima aqui. Beleza, eu só estou anotando. Aí ele fez esse pullback, tentou descer, né? E aqui também é um fundinho aqui, né? Mas é uma mínima ainda, não é um fundo que foi consolidado. Na hora que ele romper esse cara aqui, ó, aí aqui houve um rompimento. Só houve o rompimento. Por enquanto não temos nada aqui, só tem esse cara aqui. Houve esse rompimento aqui. A hora que houve esse rompimento, ele validou isso aqui como fundo. Esses caras aqui como fundo. Porque ele subiu, desceu, opa, validou esse como fundo. Então esse cara aqui é um fundo válido. Esse daqui é uma mínima ainda. Esse carinha aqui é uma mínima ainda. Porque ele veio desse movimento aqui, não foi? Então, só quando ele rompeu aqui, ó, que validou como fundo. Aí ficou tudo como fundo válido. Tudo isso aqui ficou como fundo válido daí. Então eu vou fazendo essas marcações. Aí ele rompeu, tá? Ele tinha esse ponto aqui que ele podia parar, que ele veio testar o rompimento, só que ele ganhou o rompimento. Se ele ganhou o rompimento, ele vai para o topo. Sempre presta atenção nisso. Quando tem um rompimento, o candle fecha forte dentro do rompimento, ele vai buscar topo. Então aqui no caso, eu poderia fazer até um scalp aqui, ó, para pegar esses 100 pontinhos aqui, ó, coisa rápida. Então beleza, aí eu marquei, pô, eu vi que ele vai chegar no topo. Ó, ele rompeu o topo. Opa, já vou comprar? Não, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, né? Porque a maioria dos rompimentos é falso. Então ele veio, opa, ele falhou aqui, ó, foi um falso rompimento, né? Porque ó, ele rompeu e negou. Então aqui foi um falso rompimento. Então existe diferença entre falso rompimento, entre rompimento e a negação de rompimento também. Deixa eu achar onde está aqui. A negação, aqui a falha de rompimento. Falha de rompimento, negação e o falso rompimento. Falso rompimento, negação e falso rompimento, negação e falha de rompimento.
Então deixa eu continuar o raciocínio aqui que eu estava. Então veja bem, ele rompeu, certo? E devolveu. Mesmo ele rompendo e devolvendo, ele quebrou o topo. Entendeu? Aqui foi um falso rompimento. Nesse cara aqui, ó. Mas ele quebrou o topo. A partir do momento que ele quebrou esse topo aqui, ó. Deixa eu tirar essa linha para cá um pouco. Que ele quebrou o topo, opa, ele quebrou uma estrutura. Entendeu? A partir do momento que ele quebrou a estrutura, eu já vou pegar a fibo. É a ferramenta que eu uso, cara. Essa é indispensável. Eu vou esticar a fibo e vou ver na onde que ele vai vir corrigir, na onde que ele vai vir parar. Entendeu? Aí o que acontece? Só que antes dele chegar lá no topo, ele deixou um fundo aqui, ó. E esse fundo, quando ele rompeu esse candle aqui, ó, o candle verde, a hora que ele rompeu esse aqui, ó, teve um rompimento. Ó, teve o rompimento e depois teve a negação. Só que ele já está vindo de um rompimento. Aí ele negou aqui, ó, ele veio no fundo, ele fechou abaixo do fundo. Esse cara aqui, ó, era para esse aqui testar e descer, né, no caso. Só que ele já está vindo dos 50%. Então na hora que esse candle aqui, ó, voltou, fechou aqui acima, aqui daria uma compra. Entendeu? Eu faria essa compra aqui, ó. Mesmo, mas aqui eu teria que fazer uma parcial. Por quê? Porque aqui, ó, o alvo dessa operação é o topo. Entendeu? Ele está indo para quê? Para romper topo. Então, ele já fez um topo maior. Então, ele fez o pullback para subir, ó. A teoria de... Ó. Pô, toda vez que eu pego esse negocinho aqui, aí ele dá... Ele atrapalha aqui, mas vamos lá. Então, ele veio, ó, ele subiu, desceu, ele tinha que romper. Certo? Ele tinha que romper. Só que ele parou aqui, ó. Então, sempre no topo é o primeiro alvo, é a parcial. Olha lá. Eu entraria, deixaria um aqui. E o outro buscaria os 50% do que? Porque, veja bem, ele está numa queda. A hora que ele faz a quebra do movimento é a hora que você puxa a fibo. Entendeu? Aqui eu não puxei a fibo do micro movimento, então eu vou puxar a fibo do macro movimento agora. Só esquece esse movimento dos outros dias. Só do dia do intraday você já vai conseguir fazer boas operações. Máxima e mínima. Deixa eu deixar pretinho aqui, para enxergar melhor aqui, quer ver? Então, beleza. Agora vamos fechar isso aqui, ó. Pegou o primeiro alvo aqui, a parcial nossa. Olha onde está os 50%. O que eu tenho na região dos 50%? Eu tenho aqui, ó, esse fundo válido. Esse aqui ainda não é, esse rompimento. Eu tenho esse fundo válido. Então, o meu alvo estaria aqui, ó, nesse fundo válido na região dos 50%. E olha que interessante aonde ele foi. Ó. O preço veio, trabalhou aqui, ó, e foi aqui, ó, na região dos 50% aqui, ó, aonde está justamente o que? Esse topo aqui, ó. Esse fundo com esse topo aqui que está validado. Então, o meu alvo estaria aqui, ó, porque esse fundo serve como uma resistência. Pode ver, ó, que ele parou, voltou, tentou subir e desceu. Só violinou ali o topo. Né? Praticamente acho que nem ultrapassou, só deu uma esbarradinha ali. Então, nosso alvo aqui, ó, pegaria o primeiro alvo e depois pegaria o segundo. Ó, e com sucesso ainda e sem passar calor. No caso, né, ó, pegaria os 34, tinha saído da operação, o stop tinha que estar aqui atrás, ó, atrás desse candle aqui, não teria como ser menor, entendeu? Por quê? Porque se ele não passasse daqui, continuasse aqui ele descesse, ele tinha que romper fundo, só que ele já veio de uma quebra de estrutura, então ele vai ir para os 50%. Então nesse 50%, beleza, pegou nosso alvo, tá? Ainda a fibo continua aqui. A fibo só vai mudar quando ele quebrar o fundo ou quebrar o topo, que nem nesse caso. Então aqui é o seguinte, que ainda está usando só a fibo do dia. Então vamos voltar um pouquinho para cá. Aí o que acontece? Olha aqui o que ele fez. Ele já não fez uma estrutura de alta aqui, ó, nos 50%. Olha lá, ele subiu, fez o pullback e subiu. Ó. Ele quebrou essa estrutura e quebrou esse topo aqui, ó. Vamos tirar essa fibra daqui agora. Só para dar para enxergar melhor. Olha só para você ver, ó, ele quebrou esse topo aqui. Que aqui é um topo válido. Por isso que é bom as marcações. Vocês começar a marcar. Quebrou esse topo. Olha esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, esse dojozinho aqui, ó.
Esse candle que não parece nada aqui, ó. Esse aqui já nos deu a confirmação de compra. Aqui daria outra compra. Qual seria o alvo? O alvo seria o topo, né? Mas antes do topo também tem esse topo, que ele também poderia respeitar aqui, né? Poderia só dar o alvo, mas aqui é o topo do pullback, né? É o topo do pullback. Então o alvo seria lá no topo. Uma entradinha aqui, ó. Poderia fazer do mesmo esquema. Eu costumo fazer assim, sempre com parcial. Porque eu não sei se ele vai parar aqui ou não vai, ele vai respeitar, né? Então eu faria isso. Ah, mas o stop, é o tanto de stop que ele está praticamente ali R$80. Vamos supor 39,40 lá, quase R$80 de stop para pegar 70 e poucos reais, R$74 na parcial. Mas aí que está o grande segredo. Por quê? Porque aqui, ó, é uma parcial rápida, já tomou R$23. Tum, já saímos com os 23. Ficou 52. Olha o stop quanto tá, 39. Vamos supor que ele pega a primeira e já desce e pega o nosso. Pô, já diminuiu o nosso stop. Entendeu? Às vezes você vai fazer uma operação dependendo aonde você entra, que o seu stop vai ser um pouco maior do que o seu alvo. Ah, então aí vai do gerenciamento, né? Se você quer entrar ou não. Eu entraria nessa operação. Por quê? Porque eu já sei a tendência do mercado, eu já sei para onde o mercado está indo. Ele vai para cima, entendeu? Ele vai chegar no topo. Por quê? Porque é a FIBO, entendeu? Não tem... Olha lá, ele já ganhou a região dos 50%, já fez aqui, ó. Já fez a estrutura de alta aqui ainda. Rompeu, quebrou a estrutura, está fazendo estrutura de alta, confirmou aqui o rompimento desse topinho. Não tinha mais o que pensar. É só comprar aqui e ser feliz. Então fechou. Esse topinho aqui não era tão importante, né? Aqui sim seria aqui é um ponto importante, um ponto válido, um fundo válido. Aí agora ele fez esse rompimento aqui, ó, né? Porque agora foi um topo válido, então ele rompeu o topo, trabalhou em cima. Ele tinha que fazer o que? Romper essa máxima. Então eu já deixou essa máxima. O que eu vou fazer? Eu vou marcar essa máxima ali. Eu vou marcar essa máxima e vou esperar. Porque agora eu tenho um fundo válido aqui. Eu tenho esse cara válido, esse fundo válido. Beleza. Tenho esse rompimento. Deixa eu tirar agora. Esse permanece. Ó, eu tenho esse rompimento. Eu tenho esse rompimento para ele vir. E tenho esse fundo válido. Então ele está trabalhando aqui. Aqui eu não faria nada aqui por enquanto, né? Eu esperaria, não estaria nem olhando para lá, eu só estaria olhando esse movimento aqui que ele está aqui. Então aqui ele deixou uma máxima, ele veio, tentou romper e fechou aqui embaixo. Só que aqui é o seguinte, ó, ele fez esse pullback. Na hora que ele fez aqui, ó, ele não deixou um topo aqui, ó, ele não deixou um topinho aqui, ó, nesse cara aqui, ó, esse que andou 66, 65, ó, ele deixou um topinho e aqui foi um fundo. Quando ele veio, ele fez esse pullback aqui, ó, ele desceu e rompeu esse topo aqui, ó, ele validou esse fundo. Então agora eu tenho esse fundo como fundo válido. Opa, o próximo fundo válido mais alto é esse. Agora esse aqui é o que está valendo. Então aqui, ó, eu já elimino esse cara aqui. Eu tenho esse fundo válido. Beleza. A hora que ele quebrou esse fundo válido, opa, ele quebrou. Poderia esticar uma fibra daqui até lá em cima, mas pode ver que ele veio na região dos 50%, que ele veio buscar aqui, ó, mínima e máxima, para ver a correção dele. Veio no 50%, ele vai ter que subir, certo? Mas aí que está o grande detalhe, porque aqui eu já tenho um topo, ó, já tenho um topo, e esse topo foi negado. Aqui, ó, houve uma negação de rompimento, porque ele tentou romper, trabalhou em cima e voltou. Quando ele fechou aqui, ó, ele já fez uma negação. Tanto aqui, né, como ele já veio aqui, ó, ele já fez negar, tentou voltar, não deu, já fez um topo duplo. Então ele já está voltando um topo duplo, fez uma negação, quebrou esse fundo. Agora ele voltou para testar, para tentar subir. Parou no ponto de negação, esse cara aqui, um ponto de negação. Só que
Não foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Quando ele quebrou a estrutura, eu não puxei a FIBO. Quando ele quebrou a estrutura de um topo válido. Aqui ele quebrou a estrutura de um fundo válido. Opa, vou puxar a FIBO de novo. Então eu pego na máxima e pego aqui na mínima. Olha só que interessante, aonde o preço parou. Ó, aqui, ó, aonde o preço parou. Ele desceu, buscou aqui o ponto de negação, parou no 50%, fez, olha, esse padrão aqui, que no caso, eu não gosto de setupizar, mas esse padrão aqui na análise gráfica é poderoso, esse cara aqui, ó. Quando acontece esses três candles aqui, ó, que eu também não sei como é que chama. Se alguém souber aí, ó, deixa aí nos comentários aí. Porque esse padrãozinho, quando acontece numa região de suporte e resistência, mano, e hoje que é o dia, eu tô gravando hoje esse vídeo aqui, dia 17/9. Hoje eu fiz uma operação com esse padrão na compra. Peguei lá 800, 900 pontos na subida no mini índice. Aí o que acontece? Depois eu passo na frente e mostro aonde foi a operação. Então aí o que acontece? Ele fez esse padrão aqui, logo aqui já daria para vender. E eu entraria aqui, ó, deixaria o meu stop aqui em cima. A minha venda seria aqui, ó. Entraria com esses dois contratos, o meu stop estaria aqui acima. Aí o que acontece? Eu vou puxar o gráfico e vou ver o que? Os pontos que tem mais que de mais interesse aqui para mim poder fazer a minha parcial. Se ele veio aqui e fez, o primeiro alvo é aqui no fundo, que não tem dúvida. Olha lá, o primeiro alvo é desse fundo aqui, ó, dessa pernada aqui, ó. Ele vai ter que romper. O segundo alvo, o meu segundo alvo, eu poderia procurar nessas região aqui, ó. Olha aqui um candle gatilho forte aqui, ó. Tem esse fundo e tem esse gatilho aqui também, ó, que ele deixou. Que o meu segundo alvo estaria nesse gatilho aqui, ó, nesse cara aqui, ó. Esses dois candle aqui, ó, chamam candle gatilho. O candle gatilho serve para quê? Para ele voltar e testar ele. Se ele ganhar, ele rompe fundo, mas é um candle forte. Quando você vê candle assim, é um candle gatilho. Eu deixaria o meu stop aqui. Olha agora a operação como mudou. Eu entrei aqui com o stop aqui, R$81 de stop. O primeiro alvo já estava com 61, o segundo com 122. Então, olha só para ver, ó. Eu ia entrar aqui com o stop aqui, ó. Já ia mudar a operação. Deixa eu diminuir um pouco o gráfico, vamos passar para frente. E agora, vamos ver, ó. Aqui já pegaria o nosso primeiro alvo. Ó, já pegaria o nosso primeiro alvo aqui e já eliminava um. Qual que nós vai eliminar? Já é para eliminar esse aqui. E o segundo estaria aqui no candle gatilho. Por quê? Porque daí depois que pegou o primeiro alvo, eu já baixaria o meu stop. Olha lá, já deixaria ali ó, no 0 a 0 ali, agora na baixa, mas deixaria no 0 a 0, né? Vamos eliminar para ficar no 0 a 0. E o outro estaria aqui no candle gatilho. Para você ver, ó, ele já tinha pegado com sucesso. Mas essa é a minha visão, entendeu? Ou eu poderia fazer isso, ó. Eu abaixaria, eu colocaria, mas como você chegou lá certinho? Eu já teria visto isso aqui. Mas quando está aqui, ó, ele trabalha no 50%, é só puxar a FIBO, ó. Coloca a FIBO no 50% e coloca o 61 bem aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, da pernada. E daí vai dar o 100% para baixo aqui, ó, essa pernada aqui, ó, desse cara, ó, vai vir aqui, ó. Ou então a projeção, né? Você pega lá no topo, lá, ó, no topo, vem no fundo, vem lá no 50%, aonde veio 100%? Na região aqui, ó, aonde tem um gatilho. Entendeu? Tudo dá na mesma coisa. Então, essa é a minha visão de mercado. Eu vou fazendo isso, eu vou anotando os fundos válidos e os topo válidos. Quando você tiver uma quebra de estrutura, opa, você já fica de olho, você já deixa quebrar, deixa andar. Aí você espera a volta dele. Na volta você coloca a FIBO, entendeu? Houve uma quebra de estrutura e por isso que é interessante você entender qual é a diferença entre fundo e fundo válido, entendeu? Fundo válido quando ele quebra o topo, que nem no caso aqui, ó, aqui, ó, aqui houve um rompimento, certo? Esse cara aqui não é topo ainda, ele foi só um rompimento. Ele só rompeu. A hora que ele voltou e quebrou esse fundo aqui, ó, ele validou
esse movimento, esse cara como topo, validou esse como topo. Quando quebrou esse fundo aqui, ó, que foi um pouquinho mais para baixo, ó, esse cara aqui, ó, tudo isso aqui, ó, quando quebrou, validou esse cara como um topo válido. Então aqui ficou um topo válido. Ele só pode subir quando o topo for válido, para ele fazer um topo maior do que o outro, senão fica só rompimento. Entendeu? E daí aonde que vem o falso rompimento, aonde vem a negação de rompimento. E ele deu continuidade, e aqui já era 2 e pouco da tarde, já talvez já não faria mais nada aqui, ó, e já acabou. Então, para você ver, ó, dia 12 eu fiz a mesma operação, aquele que é do gatilho lá, aquele que é do gatilho, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu catar o índice nos 5 minutos de hoje, no candle, aqui, ó, eu fiz, deixa eu ver o gráfico de marcação, cadê meus gráficos da marcação, deixa eu ver, eu já excluí a marcação já. Então, mas deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, aquele mesmo padrãozinho lá, eu fiz aqui, ó. Ele tava aqui, ó. E eu saí aqui, ó. E eu saí antes ainda da operação, né? Não saí muito longe da operação. Eu tinha saído aqui, parece. Nesse alvo aqui, ó. Que eu saí. Ou saí mais pra cima, foi... Eu sei que deu 800 e poucos pontos. Eu saí por aqui, ó. Dessa região aqui. Nem esperei ele andar muito. Mas aqui, ó, foi aqui. Ele tava não suporte aqui, ó, porque ele tava nesse fundo. Olha lá, tá vendo? Ó? Ele rompeu esse topo, validou esse fundo. Só que aqui ele já tinha quebrado a estrutura. Ó, tá vendo? Ele quebrou. Ele quebrou, ele desceu, testou o suporte, ó, veio parar no suporte. Olha aqui para você ver o padrãozinho aqui, ó. Esse padrão de análise gráfica, meu. Aconteceu isso num suporte, meu amigo, ó. O negócio subiu que... E eu entrei aqui, ó. A hora que ele fez essa estrutura aqui, ó. A hora que teve esse rompimento com o volume, ó. Teve esse rompimento. Opa, o volume cresceu aqui. Eu entrei bem aqui, ó. Eu entrei aqui. Aí, peguei tudo esses pontos aqui, ó. Peguei tudo aqui, 800 e poucos pontos aqui e saí fora. Entendeu? Voltando lá. Deixa eu tirar essa cruzinha aqui. Então, ó, é esse jeito que eu começo a marcar... Opa, gráfico disso aqui, onde tá. Então é desse jeito que eu faço meus estudos, que eu vou operando e vou marcando o que é um topo válido, o que é um fundo válido, para você saber. Vou fazer de novo aqui, ó. Ó, o mercado vem em ondas, ele rompe, ele volta e rompe de novo, certo? Então, beleza. Isso aqui, ó, que ele fez. Deixa eu tirar essa linha daqui para dar para enxergar melhor. O que ele fez aqui, ó. Deixa eu... Aí, beleza. Ali é o seguinte, o que que houve aqui, ó? Houve um rompimento só. Ó, fez a estrutura, houve um rompimento. Rompimento da máxima. Só. Rompimento da máxima. Veio aqui, fez o rompimento da máxima. Aí todo mundo fala, não, rompeu o topo anterior. Não, foi máxima. Topo mesmo só vai ser válido quando ele quebrar o fundo. Então, aqui ele rompeu a máxima, certo? Só que ele rompeu a máxima, opa, esse topo é válido. Aí você vai marcando, opa, ele rompeu a máxima, esse topo é válido, só teve o rompimento. A hora que ele quebrar esse fundo, opa, aí já muda a situação, quebrou a estrutura. Ó, vamos supor que ele já fez o pullback, tudo, ele veio e quebrou isso aqui, parou aqui. Ele quebrou a estrutura, meu amigo. Na hora que ele quebrou a estrutura, aí você vem com a Fibo. Espera ele quebrar, nem que ele venha até aqui embaixo, não tem problema. Ele pode chegar aqui e vir aqui, ó, fazer isso e fazer isso, ó, e vir aqui embaixo, não tem problema. Quando ele acabar a pernada, aí você vai pegar a Fibo e vai esticar a Fibo para esperar ele chegar nessa região dos 50% para fazer uma operação de venda. Por quê? Porque agora mudou a estrutura, ele quebrou a estrutura. A não ser que ele venha aqui, ó, ele venha nesse fundo aqui e quebra e já volta lá para cima de novo, entendeu? Aonde você vai esticar a Fibo. Ele ganhou a Fibo nos 50%, você vai ver se tem algum gatilho nessa região. Se não tiver, você não faz nada, espera. Mas geralmente é isso que acontece, ele quebrou a estrutura, ele vai fazer a operação inversa, entendeu, rapaziada? Então esse vídeo aí é mais só para mostrar mais ou menos aí como é que eu faço as minhas operações. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários aí.
que eu vou estar fazendo mais vídeo aí quando tiver o gráfico rolando mesmo. Vou fazer mais umas gravação com o gráfico rolando para mostrar tudo que eu falo aqui é o que eu faço lá no gráfico e é o que virou a minha chave, né? Sabendo o que é esse topo, o que é esse fundo, qual que é o topo válido, o fundo válido, e não precisa nem se preocupar com os outros dias. Se você começar a operar e operar dentro do gráfico que eu falo é o seguinte, que nem, tá vendo essa pernada aqui, ó? Essa primeira pernada tá lisa, ela não tem nada, entendeu? Então o que que eu espero? Eu espero o gráfico começar a voltar para dentro dessa pernada para mim ver alguma coisa, porque quando tá na primeira pernada você não vê nada. Então eu posso fazer o que nessa primeira pernada? Nessa primeira pernada eu vou a favor da tendência aqui, eu tô indo a favor. Ah, ele rompeu um fundo válido? Opa, então se rompeu o fundo válido, ele vai continuar descendo até ele fazer um outro rompimento. Pode ver que ele fez outro rompimento aqui, né? Ele podia só romper e depois negar. Só que se ele negasse esse fundo válido, ele vai buscar o topo. Aí é uma negação de fundo válido, ele busca o topo, né? Então foi a mesma coisa aqui, ó. Aqui foi um topo. Aqui foi um topo, né? Aqui foi um topo válido. Opa, ele rompeu esse topo válido, quebrou essa estrutura, validou o fundo. Aqui ele voltou para cima e já era. Respeitou 50%, ele vai ter que romper. Então daqui eu já faria a minha parcial aqui, né? Às vezes pode colocar mais contrato e deixar um rolando. Valeu, galera. Obrigado aí. Deus abençoe a todos. Sucesso, tamo junto.